Olá, queridos ouvintes. Está começando um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 98 com o tema Capas. Eu sou Patrícia Rose e farei o estudo com vocês. Então, vamos começar lendo o capítulo. Capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, seja os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos. Eu gostei muito desse título, sabe? Acho que esse nosso tema ele é fantástico para que a gente possa debater, possa esmiuçar, possa compreender na sua essência. Bartimeu era tão pobre que seu bem mais valioso era a sua capa. Porque o que acontece? No Império Romano, os romanos eram tão organizados que eles cadastravam pessoas para que elas pudessem ser mendigas. E essas pessoas recebiam uma capa, onde atrás estava escrito: essa pessoa é mendiga, é muito pobre que precisa mendigar. Então, ela era tudo que ele tinha. Com ela, ele se protegia do sol, da chuva, escondia o rosto por vergonha, medo e desprezo. Uma capa velha e suja, que também estendia ao chão para tirarem sobre ela as ofertas. A capa de Bartimeu, ao mesmo tempo que era a representação de pobreza, também era a sua riqueza. Ele só tinha essa capa. No entanto, era também a capa da cegueira espiritual. Era cego, se de nascença provocada, não importa como. Ele era cego, e como cego não via absolutamente nada. Será que isso fala alguma coisa para nós, a respeito dessa cegueira que muitos de nós ainda têm, se não todos, porque a gente enxerga parcialmente, a gente enxerga muito pouco? Essa capa era também a falta de identidade. Ele era apenas um mendigo, sem nome. Então ele era considerado, não tinha nem nome, que ele era o filho de Bartimeu, Então era uma pessoa sem nome, sem identidade, sem nada. Então esta capa, ela camufla a personalidade, o comportamento, as palavras, ações, testemunho. É a capa da duplicidade da pessoa, ou seja, ela pode ser quem você quiser. Normalmente, os mendigos, eles têm uma invisibilidade social. Então, nós damos nomes para os nomes que nós quisermos dar para eles. E assim ela fere princípios e regras. Ela fere a dignidade humana. Quando você não sabe quem você é, você não tem um nome, você não tem um espaço, você não tem um lugar na sociedade. Então,
Custa muito caro para nós, né, que somos filhos de Deus, sermos considerados como qualquer um, né, na maioria das vezes um ser abjeto. Pouco antes de encontrar Bartimeu, Jesus e os discípulos haviam conversado com um jovem muito rico, dono de muitas propriedades. Isso está em Marcos, no capítulo 10, versículo 22. E que dizia cumprir fielmente os 10 mandamentos. Convidado a renunciar à riqueza material e seguir Jesus, retira-se de sua presença triste e contrariado. Ele não era capaz de abrir mão do que ele tinha, né, para seguir Jesus. Bartimeu vivia à beira do caminho, segundo está em Marcos capítulo 10, 46. Agora passaria a ser discípulo de Jesus estrada afora. Seu caminho já não era mais o de morte, mas de vida. Enxergando de novas vestes, aparência renovada em ânimo e modo de falar, Bartimeu ganhara fama nacional. Ele nos ensina a não desperdiçar oportunidades, não se calar diante dos obstáculos. Por que não se calar diante dos obstáculos? Porque quando ele gritou, né, filho de Davi, tenha misericórdia, as pessoas que estavam em volta mandavam ele calar, te cala, né? E ele não calou, porque tudo que ele tinha era a voz. Ele não podia ver, mas ele podia gritar. E assim somos nós, né? Muitas vezes somos calados, né? Essa lei da mordaça que nem precisa ser o outro, mas nós mesmos nos impomos, nos faz passar pela vida sem construir, sem perceber, sem enxergar, né? Quantos cegos de Jericó nós não somos e não conhecemos, né? Então ele não se cala diante dos obstáculos, mas ele insiste, persiste na vitória. E a gente aprende com Bartimeu que é importante identificar esse momento oportuno e investir nessa ocasião, né? Que a gente precisa realmente fazer a diferença. Então, ao largar sua capa e levantar-se em direção a Jesus, ele nos ensina o desprendimento do mundo, né? Das tradições, das imposições sociais. Ensina que fazer escolhas corretas implica ter fé e querer mudar de vida. Então, chega um momento em que nós estamos tão insatisfeitos com as nossas vidas, com as nossas escolhas, que a gente precisa mudar de atitude, né? E essa fé nos impulsiona, mas a gente precisa da vontade. Essa vontade é que vai fazer a diferença para nós podermos fazer outras escolhas, né? Lembrando que a doutrina espírita sempre diz que nós somos os artífices dos nossos destinos. Então, ainda que a gente queira colocar essa responsabilidade no pai, na mãe, no cônjuge ou nos filhos, ela é inteiramente nossa. Somos nós que vamos responder pelo que fizemos de nós mesmos, né? Pelo que nós carregamos. Tudo é conquista. Temos as conquistas boas e as conquistas não tão boas, mas todas são nossa responsabilidade, né? Então, essa capa da mendicância, ela não deixa que nós prosperemos como seres espirituais. Nós ficamos sempre mendigando, né? Então, nós precisamos lançar essa capa fora, deixarmos de sermos mendigos, né? Mendigos de quê mesmo? Né? Buscar sempre essas questões materiais, buscamos tanto ter os títulos, termos as propriedades, termos esses ornamentos, né, para que nós possamos ficar mais bem vestidos, mais apreciados, e com isso sermos mais amados. Mas será que isso nos preenche a alma? Né? Ainda mais hoje, que existem tantos vazios espirituais, vazios existenciais, em que a gente muitas vezes está coberto de ouro, está num palácio, mas esse vazio de alma nos preenche, né? Nos incomoda. Então, essa capa é preciso ser lançada fora. E não dá para pedir a Jesus algo com essa capa, né? Nós precisamos perceber que todos esses títulos e essas posses, elas não nos dão a paz, né? O preenchimento de alma que quando a gente está de acordo com a lei. E para isso a gente precisa ter humildade. Para eu ter humildade, eu tenho que largar essa capa, né? Essa capa, ela impossibilita-nos de pedirmos, de nos vermos quem realmente nós somos.
Então, é preciso que a gente aprenda a perder para ganhar, né? E como é que eu posso fazer isso? Fazendo autoconhecimento, né? Vendo em que momento eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu achei que eram importantes para mim, mas que hoje não me dizem mais nada. Então, a história do cego de Jericó, ela nos ensina que existe sim possibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa. Nada é impossível. Ensina o valor de um clamor, a necessidade da oração, também a simplicidade da fé. A oração feita por ele foi curta, mas foi tão intensa que alcançou o coração de Jesus. O encontro de Jesus com Bartimeu ensina, entre tantas coisas, que milagres acontecem todos os dias, em lugares comuns. Aquele parecia ser um dia como outro qualquer, até que Jesus aparece. Quanta diferença entre um dia sem Jesus e um dia com ele, né? Então é preciso que a gente enxergue os milagres diuturnamente. Nossa própria vida é um milagre. Para Deus nada é impossível. Nós precisamos entender que batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Mas é preciso que a gente aprenda a pedir. Então, qual é a sua capa, né? Qual é a capa que você carrega hoje? Talvez seja a capa da cegueira espiritual, da falsa identidade, da falta de sonhos. Como é que a gente consegue viver sem sonhos? Os sonhos nos motivam. Os sonhos nos fazem acreditar que existe um amanhã melhor. Os sonhos nos fazem querer sermos melhores. Não podemos abrir mão de sonhar, né? Se nós não sonhamos, nós estamos mortos emocionalmente, psiquicamente, né? Então, essa capa é da falta de sonhos, é a miséria espiritual, emocional. Qual é a capa que nós carregamos? Não importa. Precisamos lançar fora a capa para alcançar alguns princípios que estão nos planos de Deus para nós. O Mestre não vem nos dar o que pensamos que nos falta, mas nos faz descobrir o que já temos e o que podemos conseguir. Se nós avaliarmos, nós temos muitas coisas. E é preciso que a gente enxergue e aprenda a agradecer, porque a base da felicidade está na gratidão. Se eu não consigo conquistar, não consigo perceber tudo o que eu tenho, né, e não consigo agradecer, se eu não sou feliz com o que eu tenho, eu não vou ser feliz com o que me falta. Então, Cristo vem nos mostrar isso, né, que nós já temos muitas coisas. E Ele nos faz descobrir exatamente essa grandeza, essa felicidade de sermos felizes com o que nós já temos. Muitas vezes nós estamos buscando coisas que não vão nem nos fazer felizes. A gente acredita, né, porque nós vivemos iludidos perante a vida. Então, essa capa que nós achamos que pode nos saciar, ela muitas vezes nos faz passar pela vida durante um tempo imenso, né, e chegarmos lá na frente, às vezes na terceira idade, sem nos conhecermos, sem sabermos o que buscamos durante todo o tempo de existência. Então, é preciso que a gente pare e faça como Santo Agostinho nos falou, né? Que a gente faça esse balanço no final do dia, se não, no final da semana, do mês, que não deixe só para o final do ano, que a gente costuma fazer o balanço de nossas vidas, mas que a gente perceba o que nós temos, o que nós queremos, né? O que nós não precisamos mais, e possamos fazer o desapego. Porque o que nos maltrata muito é o apego a coisas que nós temos e, às vezes, a que nós nem temos, mas que nós buscamos ardentemente possuir, achando que aquilo vai nos fazer mais felizes, né? Então, gente, essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 99 com o título Prometer. Paz para todos.